Bom dia, seres humanos! E aí, como é que estão? Todos muito bem? Alterei um pouco o horário aqui, né, do encontro dessa live. Antes estava fazendo às 7h45, mas resolvi começar um pouco mais cedo. Por quê? Esse horário normalmente é o horário que as pessoas estão acordando para arrumar, para ir trabalhar. E aí eu acredito que esse horário pode ser que a gente consiga alcançar mais pessoas também. O intuito das lives é realmente trazer um pouco de transformação, trazer um pouco de luz para as pessoas que estão nos assistindo. Ah, André, mas você deixa salvo isso aqui e por que tão cedo? Bom, eu acordo às 5 horas da manhã todos os dias. E conversando com alguns amigos, conversando com algumas pessoas, ficou bem assim, para a gente começar um pouco mais cedo para fazer um pouco mais de sentido. Então acredito que vamos ver resultado, né? Mas que as nossas lives vão ser feitas agora nesse horário às 6 e 7 da manhã, todos os dias. Se tudo correr bem, como planejado, como realmente a gente colocou, como eu coloquei, vai ser feito dessa forma. Então eu quero começar o dia, né? Começar a semana hoje, segunda-feira, dia 3 de agosto. Nossa, a gente já está no mês de agosto, o ano voou, né? E você tem tido essa percepção também que o tempo tem passado tão rápido? Como é que tem sido para você isso? Você tem visto realmente que as horas têm sido abreviadas? E você já parou para pensar por que que isso acontece? Por que que isso realmente tem acontecido dessa forma? Acho que eu já falei em outros vídeos aqui, em outros períodos, o cérebro ele sempre vai automatizar todas as suas ações, todas as suas emoções. E quando você faz algo repetido, então, esse tempo de pandemia parece que o ano voou muito mais rápido do que os outros anos. Por quê? Porque você está fazendo a mesma coisa que você faz todos os dias. E quando você faz repetidamente a mesma coisa, o cérebro simplesmente ele coloca no seu modo automático, né? Para quem já viu aquele filme Clique, Controle Remoto Universal, ele coloca, é bem a representação disso mesmo. Você vive uma vida automática e você nem lembra, nossa, o que eu fiz ontem? Será que eu fiz alguma coisa de interessante? Será que aconteceu alguma coisa ontem? Então, é exatamente isso que acontece dentro de tudo. Quando você aprende a dirigir o carro, as primeiras vezes você pensa o que você está fazendo. E é desafiador no começo. E logo depois você já nem sabe mais. Né? Eu saí, fiz um percurso. Como é que foi? Não sei. Eu nem prestei atenção. Eu não preciso prestar atenção para poder dirigir. Normalmente é assim que acontece. Mas por quê? Porque o seu cérebro ele vai economizar energia. E todas as vezes que você economiza energia, ele vai colocar exatamente no modo automático. Ele consome muita energia, o cérebro consome 30% de toda a energia do corpo. Então ele sempre vai criar esses tipos de artifício, de mecanismo, exatamente para economizar mais e fazer com que você tenha uma vida maior, né? Maior tempo de vida. Então é a função do cérebro isso daí. E aí, então, quando você começa a fazer sempre as mesmas coisas, sempre respeitando os mesmos horários, isso começa a criar um hábito, e esse hábito vai fazer com que você comece a agir de forma repetida e começa a libertar dessas coisas de pensar que você tem que fazer. Então, o poder do hábito, né? Quando você tem um hábito de fazer algo, quando você tem um hábito de repetidas vezes, né? É aquela emagreça com 21 dias, mas qual é o princípio do emagrecimento em 21 dias? É a mudança realmente comportamental. Depois de 21 dias, na verdade 21 dias significa 3 ciclos de 7 dias. Porque alguns dos hábitos você consegue solucionar com 7 dias. Outros precisam de 3 ciclos de 7 dias. Então não é 21 dias. Não, na verdade não são os 21 dias. Não é um número aleatório que as pessoas pegaram e colocaram. Na verdade, o ciclo de 21 dias é exatamente 3 ciclos de 7. Enfim, né, voltando. Quando você pega realmente isso daí e faz repetidamente a mesma coisa durante esse ciclo, seu cérebro condiciona a agir sempre da mesma forma. Então, quantos dias você precisa para melhorar a sua alimentação?
às vezes 7, às vezes 21, às vezes 42, depende daquilo que realmente, quão enraizado está isso daí dentro do seu cérebro. O quão realmente está forte isso dentro de você para você mudar isso daí. Pessoas que têm, né, como depressão muito forte algumas coisas. Como eu ajudo uma pessoa que está em depressão? O que eu posso fazer para ajudar uma pessoa em depressão? Começa a fazer com que ela mude a sua realidade. Por quanto tempo? Depende do grau de tristeza que a pessoa tem vivido, depende do grau de sofrimento, né, que a pessoa tem vivido. Então, coisas simples que você ajuda ela a criar um hábito diferente daquilo que ela vai fazer, quebra esse exatamente na mente dessa pessoa, quebra e ela começa a ter uma visão um pouco diferente da vida. Então, hábitos também fazem com que você, a mudança de hábitos faz com que você mude a forma de você agir, de você pensar, e essas mudanças de hábitos vão fazer que você tenha uma vida diferente daquilo que você tinha vivido até anteriormente. André, você falou em depressão e tudo, mas precisa de remédio, sim. Em alguns casos graves, o psiquiatra, o psicólogo vai ajudar até mesmo com medicamento. Mas uma forma que qualquer pessoa pode ajudar um deprimido, né, uma pessoa nesse sentido, é fazer com que ela tenha hábitos um pouco melhores. Uma pessoa que não consegue se organizar, então começa a ajudar, né, ela a se organizar a mesa, organizar a gaveta de meia, organizar a gaveta de roupa íntima, organizar a biblioteca e fazer com que essa pessoa, em todos os momentos que ela fez essa atividade, ela comemore também para que o corpo dela seja inundado com hormônios positivos. Aqueles hormônios que os psiquiatras falam que a pessoa não produz, sabe? Esses hormônios eles podem ser estimulados na produção. Como isso? Comemorando. Dos grandes efeitos, abraçando. Então, você conhece alguém que está com um momento de tristeza? Abraça, dá um abraço apertado, mas um abraço digno de abraço, né, também. Não é aquele de tapinha. Tá, legal, parabéns. Não, que de lado, né, você põe uma pessoa de lado aqui assim e tal, né, aqui tá, e vai. Não, um abraço de verdade mesmo, dá um abraço de uns 40 segundos, 1 minuto. Não fala nada, só simplesmente abraça e passa amor, passa carinho, passa atenção durante esse período. Não se preocupe com mais nada, só tenha esse tempo de amor ali, de transmissão realmente, de carinho e de afeto. Faça isso com muita intensidade. E aí o cérebro da pessoa que tem sentido tudo isso, ele começa a receber estímulos diferentes. E esses estímulos diferentes, lembra que eu falei que o cérebro vai sempre mudar, vai viver sempre da mesma forma, buscar realmente sempre as mesmas coisas. E aí quando ele começa a receber estímulos um pouco diferentes disso daí, ele começa a agir de uma maneira e fala, peraí, o que está acontecendo? Por que está recebendo isso? Um carinho que ela nunca recebeu. Uau, por que né, esse carinho é muito gostoso? Um abraço. Quem não gosta de receber um abraço? E aí você abraça assim aquele carinho, uau, que carinho mais bom, que coisa gostosa. E esse carinho, esse amor, esse abraço vai fazer com que a pessoa comece a transformar realmente a química interna do cérebro. Ajuda a pessoa, posicionamento, quando a pessoa ela é depressiva, normalmente o posicionamento, ela anda, né, para baixo, assim, aquela, né, você olha, é nítido, você olha para uma pessoa que está triste e você vê o corpo dela fala a respeito disso. Então incentiva ela, fala, olha, levanta um pouco a cabeça, respira, olha para cima e tal. André, isso é besteira. Fala, sim, se for besteira, tem cientistas que estudam exatamente a sua posição. Tem uma cientista que as teses dela é baseada exatamente na postura corporal. Então, assim, quando você faz uma pose que chama, né, de super-homem, de Mulher Maravilha, e você se coloca assim durante pelo menos 30 segundos, isso faz com que seu cérebro comece a inundar de coisas positivas. E isso é científico. Então não é o André falando balela para querer, né, alguma coisa. Isso acontece e é verdade. Então, como você tem encarado seus dias? E como você pode ajudar uma pessoa a encarar de uma maneira diferente?
fazendo as coisas de uma maneira diferente, mudando um pouco a rotina dessa pessoa. E aí o tempo, a visão de tempo relativa começa a mudar. Porque seu cérebro, tão condicionado a agir da mesma forma, ele começa a agir de uma forma totalmente diferente a partir de então. Entendeu? E aí, quando você faz isso, quando você muda pequenos hábitos, principalmente uma pessoa que tem vivido um momento de tristeza assim, né, um momento de frustração, quando você começa a mudar pequenos hábitos, isso faz com que você comece a ter uma visão diferente de tudo. Então tudo começa com os pequenos hábitos, tudo começa com as pequenas mudanças. Quanto mais mudanças, quanto mais hábitos diferentes você tem, mais você começa a ter resultados, né? Então, haja de maneira diferente, faça de maneira diferente, comece a agir de formas a trazer consciência para as pessoas. E quanto mais consciência você traz para a pessoa, melhora o comportamento, melhora o resultado que ela vai ter no final. Tá ok? Então é isso. Eu quero já começar, né? Não vai ser uma live muito grande, de 1 hora, pelo menos não por enquanto. É uma live pequena. Vou fazer todos os dias. E chame as pessoas, chame aquelas pessoas que estão precisando realmente de informação, que estão precisando realmente conhecer um pouquinho mais. Convide essas pessoas, os vídeos vão estar salvos aqui no IGTV, mas convide as pessoas para participarem também. Eu conheço alguém que está precisando, e manda mensagem: André, isso eu concordei, isso eu não concordei, eu acho que não tem nada a ver. Começa a fazer esses desafios com as pessoas que você acha que precisa. Então eu acho que a pessoa precisa ouvir esse vídeo e precisa de um pouco mais também. Então vamos fazer a diferença, vamos começar a mover realmente. Estamos vivendo um período em que muitas pessoas estão depressivas, muitas pessoas estão tristes e precisamos necessariamente, e é uma necessidade, mudar a vida dessas pessoas, transformar a vida dessas pessoas. E às vezes uma pequena mudança, algo muito simples, faz a total diferença. Então, mostra o vídeo para quem você acha que precisa ouvir, chama as pessoas, compartilhe com outras pessoas e tamo junto. Vamos fazer realmente algo grandioso nessa terra. Então, um grande abraço para você, uma excelente semana. Afinal, hoje é segunda-feira, o melhor dia da semana. É o dia em que você realmente é capaz de produzir e fazer muitas coisas. Aquele abraço para você e nos vemos na próxima.